Meditando na palavra. Tema: a unidade entre irmãos. Texto: 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Esta igreja havia sido fundada por ele por ocasião da sua segunda viagem missionária, por volta dos anos 50 a 52 depois de Cristo. Após ter constatado haver graves problemas no meio da congregação, Paulo escreve para pastoreá-los por carta, uma vez que não podia visitá-los. No nosso verso base, podemos observar que, mesmo distante, Paulo tinha conhecimento do que se passava entre os irmãos e se preocupava com eles. Ele os exorta não por ele mesmo, mas pelo nome de Cristo, a quem professavam e a quem pertenciam como igreja, a que eles falassem todos a mesma língua, que não houvesse divisões entre eles, que fossem inteiramente unidos, que tivessem a mesma disposição mental e que tivessem o mesmo parecer. Cada um dos 5 rogos de Paulo estão interligados pelo mesmo eixo, a unidade entre os irmãos. Ele os exorta a que não permitissem haver cisma ou cismata. Aqui nesse contexto, o significado era muito mais que propriamente partido ou facção. Significava mais precisamente rasgar ou dilacerar. O apelo de Paulo é para que os crentes de Corinto parassem de se dilacerar mutuamente e de dilacerar o corpo de Cristo. Os conflitos e as desuniões surgiram devido a diferenças de interpretações e práticas, o que acabava levando os irmãos ao partidarismo. Uns se afeiçoavam mais a Paulo, outros a Apolo, outros a Pedro, e uns, querendo ser mais espirituais, diziam ser de Cristo, sem entender que tudo isto comprometia o avanço da igreja, pois evidenciava a falta de harmonia que havia entre eles. A unidade não é uma mera formalidade, mas é sim a evidência da igreja como corpo de Cristo. Ao exortar os irmãos a que tivessem a mesma disposição mental e o mesmo parecer, o apóstolo aponta para a unidade como uma transformação interna dos pensamentos e intenções, de modo que os discípulos de Jesus possam agir como um só corpo. Muitos discípulos, mas um só corpo. Impressiona a contemporaneidade desta mensagem, desta exortação do apóstolo. A mesma carta certamente poderia ser endereçada às nossas igrejas hoje.
como precisamos ser exortados no tocante à unidade. Como somos tentados a agir por preferências, movidos mais por gostos pessoais do que propriamente pela autenticidade e pela fidelidade à doutrina de Cristo. Que possamos, como discípulos de Jesus, trabalhar para a unidade da Igreja, sem preferências ou partidarismos, como exortou Paulo, sempre unidos. Expressão aqui é comparada a um termo médico para descrever a união de ossos fraturados ou a fixação de uma articulação deslocada, porque a desunião é anormal e deve ser tratada. Barclay. Que sejamos conhecidos como a Igreja dos Irmãos, cuja cabeça e Senhor seja somente um, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, reconhecemos quão difícil é para nós andar junto quando achamos que o nosso irmão não anda na mesma velocidade que nós. Reconhecemos quão difícil é andar junto quando nosso irmão tem gostos e preferências diferentes das nossas. Senhor, queremos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, confessando que há somente um corpo e um Espírito, como também fomos chamados numa só esperança da nossa vocação, pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E esse Deus maravilhoso és tu, Jesus. Aleluia. Oramos em teu nome, Senhor. Amém. Eu sou o pastor Sérgio Mota e o meu desejo com esta meditação é que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Deus o abençoe. Faça o poder e a soberania dele, fazendo você um com aqueles a quem Deus